Em 17 de dezembro de 2024, o impensável aconteceu. A Ucrânia atingiu profundamente a Rússia, não com uma invasão massiva, mas com um golpe cirúrgico e devastador. O alvo, um dos generais mais proeminentes da Rússia, Igor Kirillov. Mas isso não foi apenas um assassinato, foi uma mensagem. Ninguém na Rússia está seguro. O ataque mostra até onde a Ucrânia está disposta a ir e quão capaz ela é de atingir diretamente o coração do poder russo. Não só os generais sentem a pressão. O próprio presidente russo, Vladimir Putin, provavelmente está perdendo o sono, imaginando se ele pode ser o próximo. Neste vídeo, analisaremos o audacioso assassinato do general Kirillov, como a Ucrânia o realizou e o que isso significa para o frágil controle de Putin sobre o poder. Kirillov foi acusado pela polícia ucraniana de usar armas químicas proibidas dentro da Ucrânia durante a guerra, um crime de guerra sob a Convenção de Genebra. Kirillov foi aparentemente julgado à revelia nos tribunais ucranianos, sem fazer parte dos procedimentos do julgamento. No entanto, o Serviço de Segurança ucraniano decidiu ir além de apenas tentar prendê-lo. Após a sentença, o Serviço de Segurança da Ucrânia, decidiu que ele era um alvo militar legítimo, necessitando de um ataque direcionado de longo alcance. Devido à forte proteção de Moscou contra ataques de drones, evidenciada pelas tentativas anteriores, mal sucedidas, da Ucrânia de lançá-los na capital russa, o plano precisava ser alterado. Assim, o Serviço de Segurança da Ucrânia surgiu com outro ângulo de ataque. Um patinete comum se tornou o mecanismo de entrega para uma pequena carga explosiva de 300 gramas, ou 0,375 kg, ou 0,3,175 kg. A carga era supostamente um dispositivo caseiro que levou mais de 2 meses para ser feito, pois todas as peças tiveram que ser enviadas separadamente para Moscou. Isso ajudou o assassino a ocultar o plano de assassinato da inteligência e dos serviços secretos russos. Segundo a mídia russa, o assassino é provavelmente um uzbek que recebeu $100 mil dos serviços secretos ucranianos para executar o ataque. Embora a identidade do perpetrador não importe, sua conexão com a Ucrânia sim. Como alguém de um ex-país soviético da Ásia Central, o assassino provavelmente teria tido menos dificuldade para chegar ou viver na Rússia do que um ucraniano nativo. A capacidade da Ucrânia de atingir tão profundamente o território russo revela a extensão de suas capacidades de vigilância e a real escala dos problemas enfrentados pela Rússia. O próprio ataque foi relativamente comum, considerando tudo. O explosivo foi montado como um dispositivo explosivo improvisado que usava um detonador elétrico para iniciar a explosão e detonar o corpo principal do dispositivo. O detonador estava conectado a um dispositivo de gatilho, como um telefone ou rádio, que forneceria o sinal elétrico para iniciar o processo. Os 0,7 libras de trinitrotolueno causam uma explosão de alta pressão que pode danificar severamente os edifícios ao redor e matar pessoas próximas. O mecanismo de detonação da bomba também é relativamente simples. Um soldado, ou assassino, liga para o telefone conectado ao dispositivo. Quando o telefone toca, a circuitaria modificada envia um pulso elétrico para o detonador, acionando a explosão. A logística de usar um patinete inova na entrega do dispositivo. Os ucranianos necessitavam de uma plataforma móvel discreta para o dispositivo explosivo que não levantasse suspeitas das autoridades. O patinete não sofreu nenhuma modificação. A bomba foi amarrada nas alças do patinete como uma sacola de compras. Com o guidão próximo ao nível do tronco de um humano médio, a explosão teria efeitos ainda mais devastadores, aumentando as chances de sucesso do ataque. Acredita-se que o dispositivo real seja configurado para entregar uma explosão direcional para fora em uma direção específica, ou seja, para a frente do patinete. Este tipo de explosão contrasta com as construções tradicionais de dispositivo explosivo improvisado que usam uma bomba de estilhaços. Nesses casos, a carcaça de metal é projetada para colapsar devido à alta pressão, dispersando estilhaços de alta velocidade nas proximidades, causando as mortes. O uso de bombas direcionais indica que o ataque foi minuciosamente planejado, com a Ucrânia quase certa da posição do dispositivo em relação ao alvo. Além disso, uma scooter é um item comum que não era frequentemente usado para entregar explosivos. Esses dois fatores permitiram que o assassino subisse na scooter e a deixasse exatamente onde precisava estar. Depois, bastou uma única ligação no momento certo para realizar o ataque.
Dois fatores essenciais diferenciam este ataque dos anteriores, e outros ataques serão mencionados posteriormente. O ataque ocorreu a apenas 6 quilômetros do Kremlin, praticamente no centro da cidade mais populosa e vigiada da Rússia. O sucesso do ataque sugeriu que a inteligência russa é provavelmente inferior à ucraniana. É possível que a Rússia esteja mais focada em prejudicar a Ucrânia ao máximo, em vez de proteger seus principais oficiais, exceto as mais altas lideranças do país. Contudo, isso não esclarece como a Ucrânia conseguiu, aparentemente, superar isso e atacar dentro de Moscou. Além disso, o ataque demandava planejamento prévio de meses, e a real indicação da condenação do general Kirillov só surgiu em dezembro. Isso significava que os serviços secretos ucranianos provavelmente já haviam planejado realizar um assassinato, e o julgamento era apenas uma restrição de tempo sobre quando isso ocorreria. Com a condenação, a Ucrânia essencialmente tornou o general um alvo militar vital, o que supostamente justificou o ataque, pelo menos de acordo com os oficiais ucranianos. Putin provavelmente está preocupado com ambos. A capacidade da Ucrânia de modificar uma simples scooter evidencia o poder das tentativas de assassinato modernas. Com praticamente nada estando seguro de ser transformado em uma arma, a Ucrânia poderia tentar assassinar Putin com todos os tipos de dispositivos. Isso indica que o presidente russo teria dificuldades para aprimorar sua segurança, pois é incerto se isso de fato melhoraria a situação. E isso levou Putin a se afastar do resto do país, tanto de forma figurada quanto literal. Por exemplo, ele ordenou que sua antiga vila em Sochi fosse demolida no primeiro semestre de 2024. A vila, localizada próximo ao Mar Negro e relativamente perto da Ucrânia, estava se tornando um alvo frequente para ataques de drones. Imagens de satélite em maio mostraram que a vila inteira foi achatada, e não houve relatos do exército ucraniano de que era responsável pelo evento. Putin havia visitado a vila em março, apesar da guerra praticamente em fúria na região. É evidente que ele não se sente mais à vontade em ir ao sul da Rússia, pois isso provavelmente o tornaria um alvo fácil para os serviços ucranianos. Mas ainda mais importante, as aparições diárias de Putin mostraram que ele sente o perigo ao seu redor, como por exemplo, o fato de que ele frequentemente usa uma mesa de conferência grande demais para reuniões públicas, mantendo a maior distância possível entre ele e seus convidados. Há também a questão dele usar sósias para diversos eventos públicos. Cientistas japoneses usaram IA de reconhecimento facial para verificar a presença de Putin em eventos públicos durante 2023. Eles descobriram que, na maioria dos casos, Putin era na verdade um sósia, com o verdadeiro presidente russo provavelmente longe do local divulgado publicamente. Pesquisadores sugeriram que havia pelo menos 2 sósias distintos usados em 2023, e há alta probabilidade de que o governo russo esteja ativamente tentando conseguir o máximo deles por ordens de Putin. O presidente russo teme muito aparecer em público. Simultaneamente, ele propaga constantemente que a operação militar especial russa na Ucrânia é plenamente justificada e até benéfica para a Rússia. Ainda assim, ele costuma falhar em responder às claras escaladas ucranianas durante a guerra. Um exemplo disso foi a invasão de Kursk em agosto. O Kremlin ficou atrás da mídia ocidental na cobertura do progresso da invasão. De fato, os primeiros relatórios do Ministério da Defesa russo eram quase todos falsos, indicando que o exército russo já tinha repelido a invasão logo após seu início. Assim, a narrativa propagandística passou a demonizar o exército ucraniano pela invasão. A invasão da Ucrânia favoreceu a agenda doméstica de Putin, já que a guerra foi baseada na desnazificação do país, sendo uma maneira do Kremlin mostrar que o governo ucraniano é uma ameaça ao regime russo. O fato de que a invasão ucraniana de Kursk foi um esforço militar para afastar a Rússia foi convenientemente ignorado pelas autoridades russas ao comunicar a mensagem para seu povo. Após 3 anos de guerra, alguns podem acreditar que a maioria dos russos é contra Putin. Contudo, não se deve subestimar o alcance da propaganda russa. Segundo Maria Snegovaya, autora e pesquisadora do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais Centro Analítico, o apoio público russo à guerra na Ucrânia manteve-se constante entre 60% e 70% durante a campanha de 3 anos. Isso parece ser devido à ausência de oposição efetiva na política russa. Na última década, não houve desafios reais à autoridade de Putin. Boris Yeltsin, primeiro presidente russo, transferiu diretamente o poder da Federação Russa para Putin. Depois,
Putin foi substituído por Dmitry Medvedev, que era apenas seu representante, pois a lei russa o impedia de cumprir vários mandatos seguidos. Após a mudança na lei por insistência de Putin, ele tem sido o presidente incontestável por mais de uma década. As eleições de 2024 mostraram que não há uma ameaça política real ao mandato de Putin como presidente. Isso é explicado pela mentalidade russa, de certo modo. Segundo Brian Whitmore, membro sênior do Conselho Atlântico, a maior ameaça à Rússia não é a política ou a oposição, mas o caos. Segundo Whitmore, os russos detestam o caos. Assim, ameaças indiretas externas à Rússia são retratadas como caóticas, e esforços para eliminá-las recebem forte apoio popular. A Rússia combate ameaças externas principalmente através da guerra. Por isso, esteve envolvida em pelo menos 5 conflitos nos últimos 25 anos, que poderiam ser chamados de guerras. Em meio a tudo isso, a população russa pode ser dividida em 3 grupos distintos. O primeiro grupo são os falcões, defensores de guerras baseados na crença da superioridade da Rússia sobre qualquer oponente ou ameaça enfrentada. A maioria dos falcões são homens de pequenas cidades e vilas da Rússia, sendo os mais afetados pela campanha agressiva do país para espalhar sua cultura e influência por toda a antiga União Soviética. Estima-se que os falcões representem cerca de 30% da população. O segundo e maior grupo é, sem dúvida, o dos conformistas, pessoas sem vínculos significativos ou envolvimento na política. Para eles, o status quo atual refere-se às políticas domésticas e estrangeiras atuais da Rússia. Devido à prolongada propaganda midiática retratando a OTAN como uma ameaça à Rússia, devido à sua postura agressiva e contínua expansão para o leste, esses conformistas acreditam que a guerra era inevitável de alguma forma. O terceiro, e possivelmente o menor, são os que se opõem ao esforço de guerra, representando de 20% a 30% da população. No entanto, as reais demografias deste grupo são difíceis de determinar. A Rússia perseguiu implacavelmente pessoas que mostraram não seguir a propaganda governamental. Em segundo lugar, muitos opositores à guerra estavam entre os primeiros a emigrar nas diversas ondas migratórias, iniciadas com a invasão em fevereiro de 2022. Até o final de 2022, cerca de 1 milhão de pessoas emigraram, e a maioria provavelmente não retornará. São sobretudo trabalhadores de colarinho branco com famílias, liderados por homens que saíram do país para evitar recrutamento ou perseguição por crenças pró-europeias. Consequentemente, o último grupo diminuiu recentemente, explicando o aparentemente incessante apoio de Putin durante a guerra. Mas, argumentavelmente, não é a população em geral que colocou Putin no poder ou o manteve lá. São as elites que permitiram que ele permanecesse como presidente por tanto tempo. Porém, Putin se empenhou em reduzir o controle dos oligarcas no país. No início dos anos 2000, os ultra-ricos puderam apoiar diretamente o país através da privatização de empresas que antes eram propriedade pública. Muitos oligarcas passaram a controlar empresas essenciais para a economia da Rússia. Porém, nos últimos 20 anos, essa tendência mudou. O governo Putin ativamente trabalhou para reduzir a influência de empresas privadas na política. Ele impôs isso por meio de processos judiciais, fechando empresas que não seguiam sua narrativa ou de formas mais agressivas. Na Rússia, não é incomum homens ricos serem encontrados mortos em suas propriedades sem um motivo aparente para o falecimento. Oligarcas sofreram golpes adicionais devido à guerra na Ucrânia. A maioria dos ultra-ricos alcançou esse status usando suas conexões e oportunidades econômicas com a Europa e os Estados Unidos da América. Com o início da guerra, a Rússia praticamente rompeu as principais relações geopolíticas e econômicas com a OTAN. Isso significou que o comércio de petróleo e gás, que praticamente fluía da Rússia para o Ocidente, foi significativamente reduzido. Assim, a influência que os oligarcas poderiam ter na política russa se foi. Isso só permitiu que Putin acelerasse seus planos de retirá-los de posições vitais no governo e na política. Então, qual é o status atual do reinado de Putin na Rússia? A administração atual está apostando na guerra na Ucrânia, mesmo sem a necessidade de oligarcas. Mais precisamente, o regime está sendo sustentado por gastos controlados em defesa nacional e militar. Isso é equilibrado pelo comércio significativo de petróleo e gás da Rússia com a China e a Índia, que se tornaram os maiores importadores desses recursos russos quando o Ocidente deixou de comprá-los. Putin precisa mais do que nunca do apoio da China.
E para continuar recebendo isso, ele deve fazer parecer que pode vencer a guerra. Se ele conseguir, então o território ucraniano, rico em recursos naturais que a China precisa e mão de obra que a Rússia deseja, será capaz de reverter a economia e a demografia russa aos níveis pré-guerra. No entanto, a Rússia não parece ser capaz de fazer isso, pelo menos tão cedo. Paradoxalmente, a Rússia não atingiu objetivos significativos em 2023 e 2024. Nos últimos 2 meses de 2024, a Rússia avançou em Donbás, preocupando a Ucrânia e a mídia ocidental. Putin tentou repetidamente usar o arsenal nuclear da Rússia para intimidar a OTAN a atrasar doações vitais de equipamentos militares para a Ucrânia, com resultados mistos. Apesar de atrasos em algumas doações, a Ucrânia seguiu recebendo quantidades crescentes de equipamentos. Quando a Ucrânia invadiu Kursk sem apoio significativo da OTAN, as ameaças de Putin novamente se revelaram vazias. Nos meses seguintes, os Estados Unidos da América intensificaram o fornecimento de equipamento militar à Ucrânia, permitindo até o uso de mísseis Atacms em solo russo. Isso importa porque, enquanto a Rússia mantém a narrativa de que está vencendo a guerra, ela conta com o apoio da China e de sua própria população. Com os oligarcas afastados, Putin precisa conquistar esses 2 partidos para se manter no poder. E a Ucrânia tem conduzido uma agressiva campanha de propaganda própria. Isso geralmente envolvia desmascarar afirmações russas sobre o progresso da guerra ou políticas que a OTAN e a Ucrânia instituíram ao longo dos anos. Mas a outra campanha mais importante da qual a Ucrânia fez parte nos últimos 2 anos, que nos traz de volta ao medo de Putin por sua vida. O ataque ao general Kirillov é o mais recente de uma série de assassinatos realizados pela Ucrânia. A inteligência ucraniana afirmou ter assassinado o Dr. Mikhail Shatsky, responsável pelo desenvolvimento dos novos mísseis de cruzeiro russos. Em 2022, a Ucrânia supostamente envolveu-se no assassinato de Ilya Kiva, um apoiador de Putin que era parlamentar ucraniano e defendeu a rendição do país no começo da guerra. O blogueiro ucraniano e entusiasta militar pró-Putin, Maxim Foman, conhecido como Vladlan Tokarsky, foi morto em 2023 em uma explosão. Com esses assassinatos, é claro que a Ucrânia quer cortar pela raiz a propaganda da Rússia, começando pelos homens com maior probabilidade de espalhar notícias e contribuir para os esforços de guerra do país. Considerando que o assassinato de Kirillov provavelmente estava sendo planejado meses antes, não é improvável que a Ucrânia também tenha planos para assassinar o próprio Putin. Com o regime de Putin sem apoio real para sua administração, poucas peças precisam cair para o público perceber a fragilidade da posição do presidente russo. Depois disso, ele poderia perder um dos maiores pilares que o mantém no poder. Pior cenário, se russos empreendedores se unirem à Ucrânia, podem se tornar os responsáveis pela morte de Putin e, inadvertidamente, pelo fim da guerra. Mas qual é a sua opinião? Putin será o próximo alvo da Ucrânia? Deixe-nos saber nos comentários abaixo e obrigado por assistir.